Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje nós vamos falar se o porte dos pais influencia no porte dos filhotes. Por favor, não esquece de chegar já dando like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se for inscrito, confere se ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube te desinscreve sem te perguntar. Uma calopsita cresce cerca de 80% do seu tamanho total nos 2 primeiros meses de vida e o resto nos 2 primeiros anos, mais ou menos. Sabemos que o ideal para uma criação é uma calopsita com um bom porte, bem estruturada, que pese aí pelo menos 100 gramas. Mas a realidade do dia a dia não são aves desse jeito. Geralmente a gente encontra por aí aves pequenas, magras, desalinhadas. Então como é que a gente faz para conseguir melhorar a qualidade da nossa criação, para conseguir filhotes grandes e com um bom porte? Será que é uma regra que pais grandes geram filhotes grandes e pais pequenos geram filhotes pequenos? A resposta é nem sempre. Vamos lá, se a gente está falando de pais grandes e filhotes pequenos, o que pode acontecer em primeiro lugar é aquele filhote herdar alguma característica genética de tamanho de algum antepassado. Então ele pode puxar o tamanho do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, né? E aí são vários bisavôs, várias bisavós. E ele pode, por acaso, pegar aquela característica daquela ave pequena que tem na linhagem e nascer pequeno, mesmo tendo 2 pais grandes. Já falei sobre isso num vídeo aqui do canal. Geralmente os filhotes tendem a puxar as características dos pais, mas não podemos ignorar que essas aves têm avós, bisavós, tataravós e que algumas características chegam até os filhotes. Claro que quanto mais distante esse antepassado, menor a chance dessa característica cair nesse filhote. Então se você tem aí uma calopsita com uma linhagem de pais, avós e bisavós grandes, dificilmente ela vai nascer pequena porque puxou uma característica do bisavô. É muito difícil, mas pode acontecer. Outra coisa que nós temos que observar é que o crescimento ele está ligado não só à genética, mas outros fatores externos. Então, não importa que você tenha 2 aves grandes, se aquele filhote foi mal alimentado, se aquele filhote teve alguma doença, se aquele filhote foi mal aquecido, provavelmente ele tem potencial para crescer. Mas se nos 2 primeiros meses ele não atingiu o seu potencial máximo de crescimento, não foi explorado, ele provavelmente não vai crescer tudo aquilo que ele poderia. Mesmo ele tendo essa genética de ave grande, ele vai ser uma ave pequena, mas ele passa para os filhotes a genética de ave grande, porque era para ele ser uma ave grande. Ele não foi uma ave grande por questões externas. Então isso também pode acontecer. E a gente também observa isso quando a gente fala de pais pequenos e filhotes grandes. Claro, sempre tem aquela questão da genética, de puxar os avós, os bisavós, então a linhagem das aves é sempre bom a gente conhecer. Mas quando você adquire 2 aves, se elas são pequenas, não necessariamente elas vão ter filhotes pequenos, porque talvez aqueles 2 pais foram criados por um criador, não sei, que alimentou com uma papa ruim, que não teve um aquecimento adequado, que ficou doente, e aí aquelas 2 aves ali não cresceram tudo que elas tinham que crescer, mas elas têm genética de ave grande. Então mesmo 2 aves pequenas podem ter filhotes grandes, tá? Isso eu consigo observar muito bem aqui no plantel, então vou dar alguns exemplos para vocês rapidinho. Vou falar os nomes das aves, quem não conhecer as aves por nome, pode voltar nos vídeos de abertura de ninho, que geralmente eu boto foto com o nome das aves, tá? E aí consegue entender melhor. Eu tenho hoje aqui no plantel, por exemplo, a Jinx. Jinx, que é filha da Jolteon e do Articuno. Jolteon e o Articuno a Jolteon é uma ave pequena e o Articuno uma ave média. E a Jinx é uma ave grande, maior que os pais. Por que aconteceu isso? Ou a Jolteon não foi bem alimentada, né? Ou o fato dela ser lutino tenha interferido em alguma coisa, não sei. Ou a Jinx puxou os avós, e aí ela nasceu uma ave muito grande, né? Ou os pais não foram bem alimentados, e eu alimentei com uma papa muito boa, né? Que é a papa que eu utilizo aqui, que é da Cedé, e a ave pôde então explorar todo o seu potencial de crescimento. Eu juntei ela com o Pikachu, que é uma ave pequena, e que provavelmente tinham pais pequenos.
Provavelmente tem pais pequenos, se os pais ainda forem vivos. O que eu tenho dessa ninhada? Eu tenho aves grandes e aves pequenas. Então, aves que puxam o pai, aves que puxam a mãe. Se os pais da Jinx fossem pequenos por natureza, eu acho que nasceriam mais filhotes pequenos. Porque aí a Jinx seria, assim, uma exceção da linhagem dela. Mas como os filhotes dela muitos nascem muito grandes, então eu entendo que os pais dela, Jolten ou Articuno, provavelmente eles são maiores do que aparentam, mas não exploraram todo esse crescimento deles por conta de alguma coisa que aconteceu quando eles eram filhotes. Um outro exemplo que eu posso usar aqui no plantel é a Abra. A Abra também nasceu aqui no plantel, é uma fulvo cara branca pérola, e o pai dela é grande e a mãe dela também é grande. Eles não têm nome, mas se você procurar lá nos vídeos, ele é fulvo cara amarela e a mãe é uma pérola cara branca. Os dois são bem grandes e todos os filhotes dele sempre nascem grandes. E a Abra é pequenininha, 80 e pouco que ela tem. É o tamanho do Pikachu, mas ela não é tão magra quanto ele, ela é mais gordinha. Mas ela pesa também 80 e pouco do tamanho dele. E por que ela é uma ave pequena, então, se ela veio de pais grandes, todos os irmãos são grandes e os filhos dela nunca nascem pequenos, sempre nascem grandes. Mesmo a ave que é o par dela, né, que é o Swallow, ele tem um porte de médio para grande. Então, nenhum puxou a mãe. A única explicação que eu vejo é que, na verdade, ela não é uma ave pequena, ela é uma ave grande, que vem de uma linhagem grande, mas que, por algum motivo, ela não conseguiu, então, exercer todo esse crescimento no período que ela tinha, né, que são ali os primeiros meses, por alguma questão. E eu vou te dizer qual foi a questão, porque eu sei. A Abra, quando filhote, ela teve saco aéreo rompido, ela teve candidíase e só. Também, né, tá bom. Então ela foi um filhote que eu não sabia se ia sobreviver, mas ela foi resistindo, até que ela conseguiu sobreviver. Só que aí a gente fica ali lutando para salvar o filhote nos primeiros meses e é muito rápido. E se você perder os primeiros meses o crescimento do filhote, ele não vai crescer mais tanto depois, né? Só cresce mais 20%, cerca de 20% dali até o segundo ano. Então, ela não pôde explorar todo esse crescimento, ficou uma ave pequena, mas ela tem genética de ave grande, então ela passa isso para os filhotes dela. E como ela está com um macho que é porte médio para grande, ele também passa isso para os filhotes. Quem tem os filhotes dela aqui da criação, né, que é inscrito no canal, não me deixa mentir. Então, quando a gente está falando assim de filhotes e de pais e de porte, os filhotes provavelmente vão puxar os pais, mas nem sempre vão puxar os avós, bisavós, às vezes isso pode acontecer. E com relação a crescimento, a gente tem que estar muito atento à alimentação, aquecimento, todos os cuidados básicos de um filhote, para que ele possa então explorar esse seu maior potencial de crescimento, tá? Quem tiver dúvida, quiser mais detalhes sobre esse assunto, de como cuidar de filhote, tudo direitinho, dá uma olhadinha aqui embaixo desse vídeo, tem o link do programa Como Cuidar de Calopsita.com, que é um programa que eu criei para ajudar você a cuidar melhor da sua calopsita, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!